Do livro Pão Nosso, capítulo 32, Cadáveres. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhes flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos invisíveis e visíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jazz, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos para nós estudarmos mais esse capítulo do livro Pão Nosso. Então, a lição que Emmanuel utiliza é esta passagem de Mateus, que Jesus disse que onde estiver o cadáver, ali estará também as águias. Esta imagem, como ele mesmo diz, é realmente forte, é realmente muito forte e é necessário que seja para que nós possamos fazer essa análise, porque quando nós estamos nesta situação de tristeza, de abandono, é difícil nós sairmos dela
sem a ajuda de alguma coisa, de alguém. E é preciso mesmo uma imagem forte, como Jesus colocou aqui. Então é necessário que nós consigamos esses recursos para combater e extinguir essas sombras. E faz aqui uma colocação, que o pântano que existe, por exemplo, se você atirar flores nele, não adianta nada. É inócuo essa atitude. Da mesma forma que os corpos que vão apodrecendo no campo, o cheiro atrai esses corvos. Aqui ele reforça dizendo que é uma figura de alta significação simbológica, né? E que é preciso haver o trabalho santificante. Diz ainda que em vários ciclos do cristianismo sempre existe aqueles desalentados que, pela ação dos perseguidores, sejam eles obsessores visíveis ou invisíveis, ficam desalentados, achando que não tem solução para aquilo. E alguns aprendizes ainda se confessam incapazes, isto é, se coloca como se estivesse vencido, o que é pior. Porque quando a pessoa se diz vencida por uma coisa negativa, ela está se entregando, está se exaurindo ali naquelas forças negativas. E nessa outra parte, Emmanuel nos faz um alerta, porque quando fizer afirmativas desse teor, que seria dizer que não tem mais forças, né, para poder seguir a vida, que está somente que acusa os seus próprios autores, porque é preciso que ele também analise a sua própria responsabilidade. É muito importante que nós possamos analisar a responsabilidade nossa de cada dia e não passar para o outro a responsabilidade pelas nossas vidas, pela condução das nossas vidas de uma forma geral, não é? É ser reativo quando você passa para o outro a responsabilidade pela sua própria vida. Eu não sou feliz por causa de fulana, por causa de Beltrana e coisas assim, não é? Assim você dizer também que as influências que estão chegando até você negativas, sejam desencarnados ou encarnados, que você não é responsável por aquilo e você está ali se deixando levar por aquilo, como se você nada pudesse fazer. E Emmanuel coloca que sempre as aves impiedosas vão se juntar em torno dos cadáveres, que estão em abandono. Olha que interessante. Isto é, quando você começa a ficar fora da sociedade, querer ficar num só lugar, não conversar com ninguém, não ter relação com ninguém, você está como um cadáver. Porque as aves só vão aonde ninguém quer ir. Percebem? Então, ali está o cadáver, mal cheiroso, e todas as pessoas passam com o máximo de distância, não é isso? E elas vão ali. Da mesma forma, quando você está numa situação que você é que tem que sair dela, você pode ter a ajuda de alguém, mas você que tem que sair dela. Se você se isola das pessoas e começa a dizer que as pessoas não prestam isto, aquilo e tal, você começa a ficar triste e começa a atrair exatamente essas aves. E são os obsessores, que são
todo tipo de energia negativa que está no ar, que está no nosso planeta. Então você acaba atraindo tudo isso. Mas ele dá ao outro lado da moeda. Os corvos se aninham em outras regiões, quando se alinham para o campo em que permaneciam. Isto é, as aves são atraídas por aquele cadáver. Elas estão no outro lugar. E elas vão até esse lugar. E limpa ali aquele lugar. Mas elas não ficam ali. Elas voltam para um outro lugar. O lugar delas é outro. É outro. Então elas vão, para o outro lugar, que é onde elas têm o seu habitat. E que lá também não tem, vamos dizer assim, o cadáver. Tá certo? Porque ela já limpou ali o seu terreno. Então, vejam bem essa situação das aves e dos cadáveres quando nós trazemos para a nossa vida diária. Assim acontece. Se você entra em tristeza, e essa tristeza muitas vezes vai até transformar em depressão, é isso que ocorre. Mas quando você tenta sair, não é? Ali trabalha para isso, essas aves começam a sair da sua vida, aos poucos, até que elas saem por completo. E elas vão em outro lugar, para outros lugares. E essas aves, no caso aqui, com você, são esses espíritos sofredores, malfeitores, de toda ordem. Porque o que os trouxe até você foram seus próprios pensamentos. E isso fez com que você atraísse essas criaturas. Quando você retoma a sua vida e luta contra aquilo, eles começam a ver que já não tem mais sintonia com você. Que já não é uma presa fácil. Então eles começam a sair da sua vida. E voltam para outros lugares, onde eles costumam habitar. Nesta outra parte, é exatamente isso que nós acabamos de falar. Que quando a pessoa está infeliz, ela está respirando um ar de um sepulcro. Isto é, tudo na vida dela, tudo em volta dela, para ela, está com cheiro de sepulcro. Todavia, quando ela procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza se afastam, isto é, os espíritos negativos, sofredores, também se afastam. E ele dá um conselho para que você lute contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Cadáveres de qualquer natureza. Podemos exemplificar. A tristeza é uma delas, não é? Que nós já falamos que transforma em todo tipo de doença, principalmente em doenças que levam ao desequilíbrio, não é? E o ódio também leva a isso. A pessoa acha que todas as pessoas não prestam, não é? A mágoa, que vai também corroendo a pessoa, enfim, é de cadáveres de qualquer natureza. É isto que ele colocou aqui. E nesta última parte, Emmanuel faz a última e completa a situação pela qual você tem que passar. Para que você deixar que Jesus, o sol da espiritualidade, penetre em você.
mantendo essa fé, essa perseverança de que somente Jesus pode nos ajudar. Porque enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Então, o apelo é muito forte para que nós possamos decidir o que queremos. Se nós queremos nos manter como ataúde de coisas mortas, nos isolarmos dos outros, como se todas as pessoas não prestassem, que naturalmente é o nosso orgulho que foi aí ferido. E há pessoas que até dizem, né? Eu tenho orgulho, mas fala como se aquilo fosse uma coisa boa. É fato que todos nós temos orgulho ainda, mas não é uma coisa boa. Muito pelo contrário, é uma coisa ruim que nós temos que extirpar de nós. Espero ter estudado com você, de forma que possamos aqui absorver muita coisa, como de fato absorvemos. Espero estar junto novamente numa próxima oportunidade. Que Jesus te abençoe.